Cienciologia. A radicação conscienciológica agora está transpondo também, e em tempo real, as fronteiras. Alô, alô, teste. Alô, alô, teste. Alô, 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 teste. Bom, tem pouca gente aqui, boa tarde. A gente quer avisar que tem alguns verbetes, alguns temas antigos que estão ali, naquela mesa ali ao lado esquerdo, meu lado esquerdo. E temos também uma pasta com os verbetes, com o verbete, tá? Com esses 70 variáveis. Quem quiser, só pegar aqui comigo, tá? Sim. Alô, alô. Alô. É muito, tá? Boa tarde. Vamos esperar mais uns 10 minutos para começar a tertúlia, para dar tempo às pessoas subir aqui, sim? Obrigada.
Brasília. Minha gente, boa tarde aí para todos e para todas. Hoje nós temos aqui a palavra-chave dentro da comunicologia. Agora, a palavra-chave é aquela capaz de traduzir o sentido global ou a síntese do conteúdo do contexto, a fim de torná-lo claro, explicá-lo, identificá-lo e localizá-lo. A palavra-chave singular, a palavra-chave plural, a similaridade da palavra-chave com a unidade de medida ou de trabalho. A palavra-chave do índice, as pesquisas através de palavras-chave, as estratégias de busca da informação, os critérios de indexação e recuperação de informação, os mapas de acesso à informação, a escolha de palavras-chave, a palavra-chave apontando o conteúdo do texto, a densidade da palavra-chave. Agora, os índices de assuntos, as bases de dados, os repositórios de informações, a gestão do conhecimento, os vocabulários de conceitos. Agora, o enfoque-chave, o jogo de palavras-chave. A palavra-chave repetida no texto do verbete da enciclopédia da Conscienciologia. O tesauro da Conscienciologia. A experimentação a partir da palavra-chave. Nós temos aí uma série de logias e temos também um brainstorm que nós fizemos aqui na Tertúlia no dia 1º de janeiro desse ano. Então tem 45 temas que nós tiramos das categorias de palavra-chave de especialidade da Conscienciologia para o estudo da turma aí, aquilo que interessar. Então aqui tem aquela especialidade e tem logo em seguida a palavra-chave. São 45 que a gente estudou junto com a turma que estava presente em janeiro. Em janeiro, naquela base que tinha algumas, menos de 100 pessoas que havia. Geralmente era nessa base. Naquele dia tinha 70 tertulianos. Durante 45 minutos nós fizemos isso aí. Agora, junto com isso, tem aqui a frase enfática. A identificação da palavra-chave é o primeiro passo inteligente para iniciar racionalmente a grande pesquisa em qualquer campo de investigação lúcida da autoconsciencialidade. Você está de acordo com as palavras-chave relativas às especialidades da conscienciologia? Quer dizer, essas estão listadas aí. Tem alguma outra expressão para propor ou substituir das existentes? Então, tudo está aí para nós pesquisarmos. A palavra-chave é uma necessidade dentro daquilo que a gente estuda. Qualquer trabalho nosso, texto, a gente deve sempre considerar o processo da palavra-chave para entender melhor o texto, logo que a gente tem acesso ou faz uma abordagem a ele. Agora, por exemplo, a palavra-chave pode ser o termo-chave, o vocábulo-chave, a expressão-chave, a locução-chave, a para-palavra-chave, o conceito-chave, a ideia-chave, o grafema-chave, grafo-pensene-chave, o signo-chave, o símbolo-chave, o verbete-chave, o unitermo, o descritor, a palavra reservada, a palavra síntese, o código, a senha. Então vocês vejam tudo que a palavra-chave é a senha, por exemplo, da criptografia. Você vai encriptar um texto, tem a palavra-chave. Então, isso tudo é importante para nós vermos como é que funciona. Agora, aproveitando aqui a situação, logo que nós estamos começando, eu quero dizer que no jornal A Gazeta do Iguaçu de hoje, tem aqui uma coluna do nosso amigo aqui, sabe, conversando sobre o dinheiro, que é o Cláudio Garcia. Ele, então, é consultor financeiro, então tem uma coluna Dinheiro e Você. E aparece aqui a foto dele na coluna. Outra coisa, existe aqui na página 11, Direito de Pessoas com Necessidades Especiais será tema de evento em Foz. É a primeira conferência pública do Conselho dos Direitos das Pessoas com Deficiência. Será em junho, mês que vem, no Centro de Convivência dos Idosos. E está a Luimara, aqui a doutora Luimara, que está aqui também, a fotografia do jornal de hoje, sobre esse assunto. Eu quero dizer que essa turma nossa, que está funcionando, está no jornal de hoje, então estou aproveitando, que é uma big de uma sexta-feira, para a gente falar essa situação. Afinal de contas, esses nomes equivalem a palavras-chave dentro do nosso trabalho.
Tá certo? Valdo, na projeção, quando o senhor fala que quando a pessoa volta de uma experiência extrafísica, ela guardar algumas palavras, isso é palavra-chave? É a palavra-chave que é a palavra síntese, no caso. Porque ela, por exemplo, vamos supor que a pessoa passou alguma temporada, por exemplo, 15 minutos, meia hora com uma certa lucidez fora do corpo. Ela vai acontecer uma série de flashes e episódios. Então ela tem que guardar aquilo que seja o mais sério. Às vezes uma coisa muito séria, que é a palavra síntese, seria com quem que ele encontrou. Segundo, aonde foi. E outra coisa muito séria, qual o tema? Então, por exemplo, pode ter sido um amparador, que ela lembra que tinha um amparador, mas ela lembra do tema, que eles falavam com ela para fazer reflexão. Então ela lembra, reflexão. Então lá fora do corpo, ela vai sintonizar e fixar a palavra reflexão. Essa é a palavra-chave para a lembrança de todo o episódio. Então aquela palavra é síntese, ela é o resumo da situação. Ela vai lembrar tudo mais, se ela fixar aquilo. Entende? Agora, ó, isso é uma técnica de rememoração da projeção, tá certo? E ela funciona. Agora, ó, palavra-chave a gente pode usar para muita coisa. Por exemplo, para arquivar um material, para você ter uma pasta adequada. E o ideal é a palavra-chave ou a expressão-chave, que às vezes pode ser uma palavra, uma expressão composta de 2, 3 palavras, mas que ela também é chave. Isso às vezes é muito importante. Uma pessoa que é intelectual ou um leitor que é assim mais avançado na leitura, ele tem que ter palavras-chave para saber o que ele faz. Entende? Uma outra coisa, a palavra-chave, ela pode melhorar os dicionários cerebrais. Não é só dicionário de sinônimos, mas inclusive a palavra-chave que serve para o dicionário de 10 afins, o analógico. Isso também é importante a gente pensar. Essa palavra que vem em negrito nos textos, sim, isso é uma palavra-chave? Não, é uma palavra que está sendo marcada para chamar atenção. Por exemplo, aí tem o contexto ou parágrafo-chave, que é a frase enfática. Geralmente são 4 linhas. Observe aí que são sempre 4 linhas. Eu criei uma tecla para fazer isso. Então veja, isso aqui é um parágrafo-chave. Esse aí, está lá na página 14. Todos os verbetes eu tenho o resumo, ou pelo menos alguma coisa que mostre a diretriz daquele tema, através de várias coisas. Uma delas, por exemplo, é a Omega-pensenologia. Veja lá o que está escrito. Ó. Palavra-chave, discurso sintético. Palavra-chave, síntese pensênica. Palavras-chave, demarcam cognições. Quer dizer, conhecimentos. Então, isso aí é que é a coisa séria. Agora, palavra-chave, geralmente, ela leva para uma síntese. Da palavra-chave, você vai para uma análise. Essa que é o caminho de tudo. É uma coisa mais do que óbvia. É o lógico dessa história. Mas aqui, na enciclopédia, aqui são as variáveis. Mas nos seus livros, mas, por geral, exemplo, todas essas subtítulos são palavras-chave, né? Que são as seções. Você já viu? E eu tenho um mínimo de 25 seções em cada verbete, de propósito. Esse aí tem 57 logias e tem 7 máximos. Esse verbete. Eu quero falar que, para a Rosa ficar sabendo disso. Rosa, se você quiser aumentar, você pode aumentar estrangeirismologia, por exemplo. É uma das coisas que você pode trabalhar. E o resto, você pode ampliar. Em vez de 45 palavras-chave, arranjar mais. Eu confio em você. Tá certo? Podemos levar isso para 100. Você tem que lembrar que eu estou usando mais de 165 especialidades. Né? Então, é possível. Na impactoterapia, sim, teria a questão da palavra-chave para aquilo dar um impacto no assistido? Às vezes tem, né? Tudo tem a palavra-chave. O processo é descobrir na hora. Agora, quando a pessoa está fazendo uma reabilitação, nem sempre ela tem um atilamento. Acode a ela fica aguda de lembrar qual é aquela palavra que é melhor.
Às vezes, quando acaba, fala assim, por que eu não falei nisso? Entendeu? Isso é porque a pessoa não está descansada, ela está cansadinha. Se ela tem que dormir antes. Qualquer debate que você vai ter, é bom dormir um pouco antes. Para relaxar. E também a cabeça ficar mais límpida. Para poder raciocinar com mais clareza. Pode falar, lindo. Vamos em frente. Olha aqui. Puxa isso mais para lá, que eu acho que está um pouco mais longe hoje. É, por aqui. Isso aí. Que assim eu posso ver as suas caretas daqui com calma. A segunda e você vê as minhas, né? É recíproco. Um vê o outro. É. Agora, na fatologia, segunda e terceira linha, sim, começa as pesquisas através das palavras-chave. Você podia estender isso, por favor? As pesquisas através das palavras-chave. Por exemplo, eu faço isso o tempo todo. Eu já mostrei aqui uma vez, numa tertúlia, já faz alguns anos, as minhas leituras. Por exemplo, qualquer livro que você me der, em tese, me interessa. Primeiro, eu vou ver se eu não vi o livro. Se eu vi, eu descarto. Mas se eu não vi, me interessa folhear para ver como é que é. O que é que eu olho, em primeiro lugar, num livro desse, que eu nunca vi e que é secundário para mim? Eu vejo alguma palavra-chave. Como é que a gente vê essa palavra-chave? Você vê pelo subtítulo dos capítulos, pelo título dos capítulos, isso diretamente do texto do livro. Você abre assim e vai folheando. E vê também pelos estrangeirismos, pelas palavras em negrito, pelas palavras de rodapé, pelas notas que estão lá. Isso tudo para mim é palavra-chave. Então, por exemplo, raramente eu vou ver um livro, se ele é grandão, que eu não obtenho, às vezes, alguma ideia. Porque eu vejo as palavras-chave. Vocês estão entendendo? Faz alguns anos eu expliquei isso aí. Que qualquer livro que me passa na mão, para mim, me interessa. Mas você lê um livro, através das palavras-chave, você pode tirar muito conteúdo do próprio livro. Não é isso. Eu olho, fiz assim no livro, descobri que tem uma palavra, falei assim, o livro desse cara é bom. Eu quero esse livro, eu vou ler ele todo. Só por causa de alguma página que eu li, rapidinho, um trecho, um tópico. Quer dizer, você pega as palavras-chave para você... Depois que você já leu demais, igual eu, dezenas de anos, né? 60 anos de praia. Para identificar se o livro, até para identificar se o livro é bom. Agora, quando me interessa muito, que eu estou com tempo, com calma, eu vejo as orelhas, vejo a sobrecapa, vejo o índice. Eu já dei as técnicas como é que faz isso. Isso aí já é o mais avançado. É quando você já vai perder tempo com o livro. Quer dizer, você vai dedicar alguma parte do seu tempo ao livro. Agora, também por exemplo, esse livro que eu falei do Saulo Ramos, Código da Vida. Ele é vamos dizer, um mochilifado, que chama isso. É uma mistura, um popurrí, com mais de 200 capítulos, tópicos sem título. E tudo misturado, os assuntos dele, tudo assim. É um popurrí. Mas ele tem coisa que interessa. Vale a pena ver. Agora, num livro você está falando das palavras-chave que elas estão no livro. Agora tem... como que você faz, por exemplo, para deduzir, a partir de um livro, de um texto, certo? Isso eu coloco dentro daquele meu como contexto. No brainstorm aqui. O que é que eu tenho? Eu vou olhar o que é que eu tenho, o que é que me interessa, o que é que eu estou procurando, qual a minha pesquisa do dia naquele assunto. E eu aplico. Você pode também criar a palavra-chave a partir de um texto. Agora, eu acho que a palavra-chave é um esculca. Quer dizer, ele vem para mostrar o que é que tem além dele. Agora, é também como eu estou falando aqui, é o processo da unidade de medida e da unidade de conhecimento. A palavra-chave permite isso. Eu falei tudo aqui, ó. Está tudo aí. Os tipos que existem, entende? Então, com isso, você pode caminhar muito. A última coisa aqui na megapensenologia... Sim. Essa parte, a palavra-chave demarcam cognições. Você podia... Elas demarcam a cognição. Por exemplo, cognições são os conhecimentos. Você vai pegar uma palavra-chave, os textos, por exemplo, que hoje eles fazem, para publicar numa revista técnica, sempre tem palavras-chave. Você vai ver que entre aquelas tem uma que praticamente é o resumo, a síntese de tudo aquilo, é o sumário do assunto todo que a pessoa está discutindo. Isso é que ele chama unitermos.
É a mesma coisa. Correto. Tá certo? Cada sessão tem a palavra em negrito, né? Que agora o senhor falou que era a palavra. Essa palavra em negrito que começa é um subtítulo do verbete. É isso aí. Esse subtítulo é uma palavra-chave. Então, exatamente isso que eu ia perguntar. É palavra-chave? Por exemplo, a palavra-chave daquele tópico, daquele parágrafo. Mas a gente se refere a ele como subtítulo do É um subtítulo. Não é que se refere, ele é. Ele é um subtítulo. Ninguém pode discutir que não seja. Tá. É o subtítulo e ele ao mesmo tempo é uma palavra-chave. O título aqui é palavra-chave. Agora o subtítulo. Definologia, tematologia, etimologia, que todos os verbetes têm. No mínimo 25. E epígrafe seria outra coisa diferente. Hein? Uma epígrafe seria outra coisa diferente. Não, epígrafe aí é questão de semântica. Epígrafe pode significar isso, pode ser um subtítulo. Ah, tá. Epígrafe, por exemplo, você pode pegar aí um tópico enorme e colocar um epígrafe. Depois você arranja outro tópico, você põe outro epígrafe. E por aí vai. É mais para classificação, né? É um problema de semântica, o uso que você vai usar disso. Epígrafe, quem gosta, a turma de matemática mesmo, às vezes gosta. Que sinaliza mais. Agora, eu falo subtítulo, o povo vai entender muito mais. Então tá. Então. Sovaldo, no polinômio... Escuta, tem dessa blusa para homem? Tá o máximo a blusa dela, vocês já viram? Essa aí até eu usaria. Mas e daí? Mas então, que mais? Não, isso aí, sabe o que é? É aqueles filmes de 1954, filme romântico, romance que eles chamavam. Então aparecia aquelas grandes estrelas, a Rita Hayworth, que era um negócio, chegava e fechava o comércio. Onde ela aparecia? Esses aí são... Isso é veste daquela época. Alguém deve ter visto algum filme, você está entendendo, dessa turma e fez essa blusa. Está na cara. Isso tem mais de 50 anos. Mas olha, parece que foi feito agora. Isso é impressionante. É impressionante. Mas a blusa é nova pro Sovaldo. É a primeira vez que eu estou usando. Pois é novinha. Entendeu? Agora, poderia ter sido a bisavó dela. E está funcionando direitinho. Isso é impressionante, negócio de moda, né? Agora, gente, é isso aí. Eu conheci a Lana Turner. Isso aí é tipo dela lá. Mas então... Vamos à palavra-chave. Eu dei a palavra-chave. A blusa dela. Gostei. Vou refletir mais sobre a minha escolha na hora de escolher a blusa. Você sabe que uma vez eu fiz isso com a Luimara, né? Que ela apareceu e falou assim, com a roupa dessa até eu. Era uma roupa azul, ela veio me contar. Você lembra da roupa? Ela me falou, Carla, só porque eu pus o azul... A roupa abafa tudo. É aquela que chega e fala assim, cheguei. Mas então... Sovaldo, na polinomiologia, o polinômio intracerebral, subléxico, uniléxico, biléxico, poliléxico. Pode explicar um pouco melhor? O caso todo é o seguinte, o intracerebral. Tem gente que tem um diálogo com uma capacidade de confabulação, quer dizer, o processo assim de coloquial pequeno, né? Então a pessoa, por exemplo, é o surfista, que fala só tati-bitati, palavra rápida, né? É isso, bicho, é isso, aquilo, tudo telegráfico. Esse é o subléxico, é o surfista de modo geral. Tem alguns surfistas que até hoje já estão estudando mais, porque ficou meio chato. Segundo, é o uniléxico. O uniléxico é da Miss Brasil, aquela candidata, aquela que sempre lê O Pequeno Príncipe, etc. tal, e que gosta de azul. Está entendendo? Tem várias coisas dessas. Agora, por exemplo, biléxico. Já é uma pessoa igual a vocês aqui, ó, que já tem uns aqui, que já tem o dicionário de sinônimo na cabeça e tem o dicionário de antônimo. Ele é capaz de falar isso com a maior facilidade. E tem aqueles que são poliléxicos. Por exemplo, o Jarbas. O Jarbas está aí, não? Então eu não posso estar falando nele. Mas o Jarbas é um que é poliléxico. Você vê que ele, em cima do lance, taxicamente, ele fala tudo em cima ali. E fala várias palavras, tudo sobre o assunto em cima do lance. Esse é o poliléxico.
Estou dando aqui os exemplos de cada um deles. Eu acho que está mais ou menos claro. O que você acha? Sabe uma coisa que Agora, eu quero que todo mundo aqui se transforme em poliléxico. Aí eu vou aprender mais. Vai me ajudar muito. Uma vez eu perguntei para o senhor o que fazia uma pessoa ter um nível bom de associação de ideias. O senhor falou, é a vivência com outras pessoas. Então, isso é uma questão de cronêmica? Toda vivência você tem que confabular, tem que ter colóquio. Então, o universo do colocadinho, se você tem vivência com muitas pessoas, ele vai aumentar. Tá certo? Uma coisa é conversar com 2, 3 pessoas na padaria, sempre do mesmo jeito, a conversa não muda. Na padaria. Agora vamos supor que você encontra na padaria, no banco, no restaurante, na rua, no esporte, no clube, no cinema, em casa, no aniversário, no casamento da pessoa. Aí o negócio já muda. Então veja, o processo social influi demais no colóquio. O colóquio aumenta a palavra-chave. Colóquio é a confabulação, diálogo, a conversa, da boca para o ouvido. Entende como é que é? Entendi. É por isso, então, que na politicologia o senhor colocou lucidocracia. Que você tem que ter a lucidez. A pessoa tem que ter lucidez para alcançar palavras-chave mais ou menos magnas, né? Senão ele vai ficar com palavrinhas chavinhas. Entendi. Isso não abre porta nenhuma. Abre o cofre, o ursinho do menino. Entendi. E aí essa é a base da paradiplomacia. Que aí entra tudo, né? Vai entrar o vocabulário, mas entra a imagem, entra a roupa. Agora, por exemplo, no Poliléxico já tem todos esses dicionários na cabeça. Então, por exemplo, a pessoa tem um dicionário de sinônimo, de antônimo, um dicionário, por exemplo, de ideias afins. Mas tem um outro quarto terrível, poliglótico. Então, por exemplo, você sabe o que é em inglês determinada palavra e sabe o sinônimo dela e o antônimo dela. Tudo em inglês. Você está entendendo? Entendi. Aí aquilo expande tudo. Pensa bem a cabeça da pessoa. E outra coisa, isso tudo é uma assimilação natural. Se a pessoa tiver uma boa memória e ela tiver uma certa organização intelectual, ela alcança isso tudo naturalmente, em algum 10, 20 anos ela está lá. Não tem jeito. Tá certo? Mas então, vamos em frente. Tá vendo? Você com quase seus 2 metros, você tem que puxar isso aí, senão não dá mesmo. Né? Mas fala. Bom, talvez o que eu vou colocar aqui não seja uma novidade para nenhum tertuliano, mas eu... Não, aqui tudo é novidade sempre. A gente tem que repetir as coisas. Isso é a técnica da circularidade. Pode falar. Bom, nos escritos da enciclopédia, esse formato de redação em que ocorre a citação de itens sucessivos me parece um pouco enfadonha para você poder absorver o conteúdo com mais profundidade. Então, eu vejo que amplia... Então, a pessoa tem que ir direto e examinar. Ela tem que ver a fatologia, ela tem que ver a argumentologia. Aqui, por exemplo, nesse caso da argumentologia, está o brainstorming. A pessoa tem que entender isso aí. Então, veja, fica enfadonho para aqueles que não aprofundaram. Você está entendendo? Agora, a repetição, ela é necessária. Não tem jeito de fugir disso. Isso é que eu chamo de circularidade. Eu falei antes de você falar, eu já tinha falado de circularidade. Parece que eu pesquei o que você ia falar, eu não é? Vocês viram que eu falei antes dele falar? Sobre circularidade, a técnica da circularidade. Ela vai e volta, vai e volta, vai e volta. É a lei do retorno intelectual. Mas daí? Porque, assim, eu acho que existe a importância da palavra-chave, mas, ao mesmo tempo, a ligação da palavra-chave com todo um conteúdo maior que está sendo expresso. E o que eu vejo, assim, quando há a lista de itens, de tópicos, existe uma amplificação, uma amplitude, mas não existe exatamente uma profundidade. Existe. E aí, será? Existe a profundidade. Presta atenção, olha a fatologia. Olha o tipo de palavra-chave. Todas elas eu falei aqui, os jeitos que tem. Você quer profundidade maior que essa? Você tem que entender que apostilamento pode ter mais conteúdo que um discurso grandão. A apostila pode ter. Está sintético, está compactado. Então, o processo é a compactação do pensamento, que você ainda não entendeu o que é. Entende? Aqui é isso. Uma outra coisa.
aprofundamento. Começa por uma definição, depois eu dou a sinonímia, depois eu dou o que é contrário àquilo, dou a neologia. O que é que eu estou dando de coisa nova sobre palavra-chave? Depois, nós temos estrangeirismo. O que é isso em inglês? Keyword, password, catchword. Só aí tem 3 palavras em inglês sobre a palavra-chave. Agora, atributologia. Eu estou falando onde é que tem isso, que é a autocomunicação da pessoa. Mega pensenologia. Nós estamos dando a síntese. Se você está procurando a síntese, a profundidade está aqui. Então, a palavra-chave, discurso sintético. Ó, palavra-chave, síntese pensênica. Só isso aqui já aprofundou tudo, já deu tudo que a pessoa tem. Pela sua palavra-chave eu vejo a profundidade da sua pensenidade. Como é que você pensa? Você entendeu? Se eu conversar com a pessoa 10 minutos e ela se expor assim normalmente, sem estar preparada para nada, mas espontaneamente, você sabe o nível intelectual dela. 10 minutos. Não sei mais do que isso. Entendendo? É a vida é dura, eu já te falei. E viva Florianópolis e a sua terra, tá certo? Ele já vem aqui já uma temporada, está estudando com a gente, e ele pratica também as coisas sérias de energia, tudo isso. Mas tem uma opção de coisa que ele está fazendo força. Agora, naquela altitude que ele está, então eu tenho falado com ele que ele tem que aumentar as reservas, as defesas. É a segunda vez que eu falo com ele. E ele tem uma coisa muito boa, ele está sempre de bom humor. Agora, ele estuda muito. Você sabe, nessa altura dos acontecimentos, entende? Ele está ótimo, o caminho é por aí. Vamos nessa. Mas agora, o que mais? Pode falar. Lembrei. Queria saber a palavra-chave no exupensene, porque às vezes tanto de amparador quanto de assediador, uma palavra e depois... Se é de assediador, é um palavrão. Já estou dando a palavra-chave para você. Se é de assediador, quase sempre é um palavrão. Agora, se é de benfeitor, geralmente é algum processo, para a maioria das pessoas, algum processo emocional. Então a pessoa fala assim, ciúme. Entende? Que é para a pessoa combater o ciúme. Outra coisa, estudar. Estudo. Estudar. Estudo, o amparador. Quer dizer, vai estudar, está estudando pouco. Te vira. Ciúme. Combata o seu ciúme. Ninguém aguenta mais, já estão por aqui. Para não falar outras coisas. Entende? Ciúme. Então, a de assediador é aquele nome. A mãe, etc. Aquele negócio. E tem coisa terrível. Agora, o pior da história. Assediador, às vezes, é um palavrão poliglótico. Ele é de outra. Mas o assediador... E outra coisa, quase sempre de acordo com o gênero da vítima. Se é mulher, vai direto. Se é homem, vai direto. Mas também não existe assim, professor Valdo, do assediador, numa hora errada, aí lembra a pessoa de um processo emocional, aí ela vai ficar assediada. Também. Sim, o que é que você quer dizer? E aí não pode ser uma palavra... Não, o que eu estou falando é o seguinte, o assediador, o ex-pensando que tem, a hora que ele quer entrar e começa a falar só uma coisa em cima de você, que é o processo da hipnose, é a sugestão. Então ele fala e começa a dizer um negócio para mostrar. Miserável, 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 miserável. Você está entendendo? Isso é palavra-chave que eles usam. Você sabe que tem a cripto dentro do processo da hipnose. Tem a palavra-chave da situação. Durma. Não é isso? Tem várias coisas. Isso tudo é palavra-chave. É o tipo que se usa. Agora, outra coisa. Tem a palavra-chave, por exemplo, você entrar na maçonaria, que é a senha. Você tem que saber no semestre. Às vezes é o semestre. Qual que é a palavra-chave? Tem que saber, senão a pessoa ela não está por dentro. Agora veja, isso por quê? Porque é uma seita, está fechada.
Entende? Tudo fechadinho ali. Outra coisa, o seu computador, ele tem senha? Isso aí é de filme americano. Chega a pessoa com o computador. Aí pergunta, você tem senha no seu computador? Eu falo assim, tenho. Então está tudo certo. Isso a polícia sempre pergunta. Para ver se alguém invadiu o computador, porque apareceu lá um negócio. Como é que foi? Agora, por exemplo, vocês viram que tem um negócio aí que está mexendo lá com a Casa Civil. Então apareceu o cara, ele falou assim, mas o seu computador tem senha? Ele falou, tem. E é só você que tem? Sim. Então como é que saiu de lá? Vocês viram no Senado? Teve esse negócio agora essa semana. Essa senha é a palavra-chave do homem. E ele confessou, não. Eu não sei como é que saiu da minha máquina. Eles estão chamando o computador de máquina. Isso é coisa da jurisprudência deles lá. Então, a máquina dele tinha. E como é que é? Se a máquina tinha uma senha, alguém viu aí o negócio do Senado? Alguém viu? Não. Ninguém viu, né? O que é que eles falaram? Os jornais todos trouxeram essa semana. Você chegou a ver, né? Você viu a hora que o cara falou? Não. A senha, tenho sim. É minha, o computador é meu. Então como é que tirar de lá se não foi ele? É o dossiê. Agora está lá o tal Zé Aparecido. Ele custou, mas apareceu. Né? O negócio é sério. Então a gente tem que examinar isso tudo e ver. As palavras-chave como é que estão. Até no Senado. Olha lá. Na hora do dia, é dessa semana, está quente. Só a transmissão da Globo News foi algumas horas desse debate lá com o homem. As coisas. Eles gostam de usar também, tem uma palavra-chave, chama oitiva. Vocês já viram eles falar? Oitiva. Qualquer coisa tem oitiva. Não, aí nós vamos ter oitiva. Então. Agora, ó, um bom nome que nós usamos aqui, que é a palavra-chave para aí, chama acariação. Palavra-chave. Mas o que mais aí? Sobrou mais alguma coisa aí? Alguma palavra-chave? Eu não compreendi aqui na exemplologia a relação dos termos novos criados aqui. Sei. Deixa eu explicar. Exemplologia é palavra-chave aquisitiva. O vocábulo, autocosmovisiologia. Autocosmovisiologia, se você conseguir entender o que é a cosmofisiologia e você ter a cosmofisiologia, você tem que examinar você. Qual o seu nível? Isso é a palavra-chave do seu processo de aquisição. O que é que você já sabe? O que você já fez como aquisição nessa vida? Agora, a palavra-chave executiva, a autocosmoética. Você tem que trabalhar com aquilo que você já sabe pela cosmovisão em favor dos outros, dentro da cosmoética. Que assistência que é que você faz? Entendeu? Agora, a palavra-chave distributiva, essa é mais séria ainda. É a interassistenciologia total. Você já se dedica à interassistencialidade. Então, pela cosvisão, você alcança a convicção cosmoética. Essa convicção vai dar a você a execução da assistência. O que você acha? Tem lógica? Tudo é palavra-chave. Eu tenho que estudar mais um pouquinho. Alguma coisa eu assimilei. Vamos nessa. É por aí. Então, olha, tem uma série de verbetes. É bom você pegar esses verbetes que estão por aí e examinar. Que lá você vai ver. E pega toda a exemplologia, todos eles têm exemplologia. Tem mais de um que a gente fala no processo da aquisitiva, da executiva e da distributiva. Você entendeu? Aquisitiva é você está aprendendo as coisas. A executiva é a hora que você está executando o processo. Você assimilou aquilo e vai determinar o que você vai fazer. É o executivo. Agora, o distributivo é a hora que você doa, você abre mão, você vai distribuir. Tá certo? Então, vamos em frente. O que você tem aí? Boa tarde, professor Valdo. Professor, aqui na fatologia, na última linha, aqui na primeira página, queria entender melhor essa condição aqui da experimentação a partir da palavra-chave. A experimentação a partir da palavra-chave. Por causa disso, não. Eu vou te dar uma palavra-chave para você estudar. Orangotango. Qual a experimentação que você vai ter?
Então, a primeira pergunta que eu podia fazer sobre palavra-chave para você. Qual a sua relação com o orangotango? Depois, qual a minha com o orangotango? Qual a relação do orangotango com a humanidade? Você sabe que a genética nossa do chimpanzé é 97,6, né? Então, você não acha que é uma boa coisa para a gente estudar evoluciologia? Sim, sim. A hora que eu falei orangotango, eu estou chamando a atenção para a evoluciologia. Darwinismo, tá certo? Palavra-chave. O que você acha? Entendi. Agora, tem um monte de coisa, né? Qual a linha de conhecimento que você gosta mais, Álvares? Qual que é? Holomaturologia. Hein? Holomaturologia. Holopatologia. Então, deixa eu arranjar uma palavra-chave para você. Energossomatologia. Tudo começa por causa disso aí. O que você acha? Todo distúrbio, todo transtorno, toda doença, todo processo de desequilíbrio orgânico, por exemplo, começa pela energia. Se você vai estudar energossomatologia, você vai aonde dói. O que você acha? Coloquei a mão na ferida? Raio laser? É isso aí. A palavra-chave, você tem que mexer na ferida, no busilis, você está entendendo? Aonde dói, no megafoco, está entendendo? O locus minori resistência. Tá certo? Isso é a palavra-chave. A palavra-chave quase sempre é o olho do furacão. O que você acha? Tem lógica isso que eu estou falando? Você está de acordo? Isso faz sentido para você? Está fazendo sim. Agora, olho do furacão. Outra coisa. Tudo que você vai estudar, se você não sabe, é uma caixa preta. A palavra-chave pode ser a chave inicial para abrir a caixa preta. Tá certo? Estou dando agora as metáforas que pode clarear isso aí. Uma outra coisa, vai ter uma festa. Então, se te chamar a atenção para aquilo. Você tem só uma palavra que você pode colocar, porque o rabo do avião só consegue colocar uma palavra. Então, como é que é a festa? Então, vamos supor que seja Festival do Chopp. Você tem que pôr a palavra só lá no rabo do avião, para o avião tocar. Tom, 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 e mostrar. É Festival do Chopp. O que você vai pôr? Tem que pôr lá alguma coisa. Chopada, choparia, chopolândia. Entende? Agora, tem umas palavras que você pode colocar. Né? Comatose alcoólica. E põe lá. Tá certo? Eu garanto a você que vai dar debate tudo lá embaixo. Vai ter gente lá para combater os que vão tomar o chopp e vai ter gente para tomar o chopp que vai combater os outros. Agora, geralmente eles não entram nessa, porque as fábricas de cerveja vão dar conta, né? A fábrica de chopp. Mas comatose alcoólica. Agora, por exemplo, já pensou? Oktoberfest, pronto, é um problema. Comatose alcoólica, é a mesma coisa. Tudo é frase enfática, até um certo ponto, tirada com palavras-chave. Entendi. Professor, então, acho que tem até relação mesmo essa condição da palavra-chave medicamento aí, que tem no final da enumerologia. Sim. Olha aqui, em numerologia, aqui vale a pena pensar. Palavra-chave imperdível na reputação. A palavra-chave certa no momento certo. A palavra-chave carinhosa, sussurrada, da boca para o ouvido. Meu amor, etc. A palavra-chave sinônima. A palavra-chave antônima. A palavra-chave similar. Similar. Veja bem, tem uma porção de palavras similares. Eu mesmo estou fazendo um verbete que eu vou colocar essas coisas todas para mostrar os processos dos termos. E a palavra-chave medicamento. Por exemplo, quer ver uma palavra-chave medicamento? Sim. Minha benção. Outra coisa que é muito séria. Você está ótimo. Ótimo. Você está super saudável. Saudável. Isso aí vai dar um ânimo para a pessoa, é um medicamento para ela. Acho que até a palavra... Que saudade! É uma palavra-chave. Desculpa, também. Você nunca viu a pessoa e ela está lá não down com você, você fala, saudade! Desculpa. Entendeu? Também poderia ser uma palavra medicamento, por exemplo. É uma palavra medicamento.
Por exemplo, a palavra medicamento. Perdoo. Você está perdoado. Até o ano 3000. Está entendendo? A palavra-chave. Tá certo? Professor, agora eu queria uma palavra-chave muito séria que a gente deve usar antes das coisas chama-se por favor. Palavra-chave. Professor Valdo, porque na numerologia você costuma, pelo menos pelo que eu vi das outras vezes, você coloca num crescendo as palavras, não é? Não, tem vários tipos. São as ordens. Eu uso mais de 300 ordens para fazer isso. As que eu uso mais são alfabética, natural da história, uma ordem lógica ou funcional. Essa aqui é a ordem alfabética, do brainstorm que eu estou falando. E no caso aqui da numerologia, você não a numerologia, aí depende do que é. Cada caso a gente usa de um jeito. Aqui, por exemplo, está difícil de você colocar numa ordem. Eu vou pensar de um jeito, você vai pensar do outro, o Pedro vai pensar de outro. Entendi. Isso varia. Então, nesse caso aqui, eu não uso. A gente vai pondo. Agora, por exemplo, essa do medicamento do fim até que está bem colocada. E outra coisa, ó, sinônimo, depois a palavra antônimo, está tudo também na ordem certa. Está certo? Sim, sim. Palavra imperdível na refutação. É uma das coisas mais sérias que precisa de palavra-chave. Está certo? Okay. Por exemplo, numa refutação, você vai falar que o cara está desorientado. Então você pega uma palavra-chave. Pronto. Você quer ver a palavra-chave mais brava que tem? Eu não sei se você sabe. É terrível essa. O cara está ali no meio e vai falar assim, fogo! Pronto. Essa é uma palavra-chave terrível. É um incêndio. Todo mundo sai, pisoteia, mata os outros. Então. Você está entendendo? Palavra-chave. Okay. Você entendeu agora? Entendi. Okay. Obrigado. Eu fiquei pensando, professor Oswaldo, enquanto o senhor estava falando para o Álvares, né, a resposta das questões que ele perguntou, a questão da palavra-chave, o mater pensene. Olha, o mater pensene, quando ele é bom, ele é uma palavra-chave existencial de destino e de proex da pessoa. Né? Interassistencialidade. Se a pessoa tem esse mater pensene, ela está com tudo, você não acha? Acho. Acabou. Isso é mater pensene. E é uma palavra-chave. Que a interassistencialidade, quem é aqui que pode fugir disso? Ninguém. Outra coisa, todo mundo tem dívida com isso. Com isso eu não estou dizendo que vocês estão me devendo, não é isso. Eu devo a vocês. Tá certo? Mas é a interassistencialidade. Quem deve, também é credor. Quem é credor, também deve. Dentro da assistencialidade, dentro da evolução, isso é um fato. É muito difícil você chegar para uma pessoa e falar, eu sou superior a você nisso. Muito difícil. Não adianta. Isso é pouco. Pode ser superior numa coisa, ela é superior em outras 5 diferentes e melhores que a sua. Muito mais prioritário do ponto de vista da evolução. Então, isso é uma coisa muito relativa. Uma pessoa aqui, por exemplo, ela ainda não é desperta. Chega a dona e fala, eu sou desassediada permanente. Mas esse outro que não é desperto, ele está fazendo assistência muito maior do que a outra que não está fazendo nada. Então veja, olha só como é que é. Então a interassistencialidade, essa palavra, por exemplo, é terrível. E outra coisa, quem usa mais isso somos nós, né? Você sabe que isso não tem muito impacto nenhum. Interassistencialidade. E ela tem lógica para você? Ela faz sentido? Com certeza. Pois é. Então, que o seu mater pensene de hoje em diante, Isabel, seja a interassistencialidade. E usando as suas coisas do passado, era só pegar aquele negócio e colocar no ombro, não é isso? Né? Galahad, não é isso? Isabel é nome de rainha. Aí. Mas então fala, chefe. Voltando àquele problema que nós falamos de tirar palavras-chave dos livros. Sim. Quando existiria algum método para se conseguir aquelas principais, porque você vai pegar as principais. Se o livro é meu, eu risco as palavras todas. Depois eu recolho, tudo uma vez. Você vai recolher as Agora, às vezes, aquela palavra ela estimula a criação de outras que não tem lá no livro. Então eu tenho sempre um papel à parte que eu anoto.
Toda leitura minha tem anotações, no livro e fora dele. Tudo. Às vezes tem poucas no livro. Então, se o livro não era meu, ou se eu estou respeitando para alguém ler qualquer coisa, eu às vezes evito e coloco tudo no papel fora. Às vezes, um livro tem 200 páginas. Quando eu acabo de ler, eu tenho 300 páginas de anotações. Maior do que o livro. Mas o método seu seria... Então vocês vejam como é que ele é estimulante, como é que ele incentiva, como é que ele desencadeia, como é que ele detona a ideia nova. Você sublinha tudo que você acha interessante. Daí você tira aquelas palavras-chave mais interessantes, é isso? Eu penso tudo que eu acho importante. Por exemplo, tem palavra que eu uso, mas raramente, mas que eu conheço. Aí eu vejo que um cara usou. Aquilo para mim é importante. Para eu ver que já tem gente que está usando aquilo. Às vezes tem disso. Agora, por exemplo, se você pegar um grupo de pessoas, esse grupo, cada um vai tirar palavra-chave, não vai bater. Cada um vai ter aquilo que ele necessita, mas isso vai ajudá-lo. Mas para a pesquisa da pessoa. Vale a pena. Uma coisa boa, para aqueles que querem estudar a palavra-chave, pegam aquele nosso manual de redação da Conscienciologia. Lá, por exemplo, tem uma das listagens, são 150 listagens que tem lá. Uma dessas 150 são 120 palavras que não são muito usadas. E tem muitas delas que são importantes. Mas e a pessoa não sabe. Então a dependência maior é o interesse da pessoa, a pesquisa da pessoa que determina... O interesse maior é a ampliação da intelectualidade, da erudição, do conhecimento, da cognição da pessoa. A palavra-chave, ela é uma chave. Ela é uma gazua. Ela abre a porta do conhecimento. Então, a cognição é feita pela gazua, que é a palavra-chave. Unitermo. O que você acha? Aquelas anotações que você faz Pega aí na Holotec e vê esses livros meus antigos que estão anotados. Tudo tem sua razão. Se você não entender, traz que eu vou decifrar para você. Uma checada para ver tudo. Isso é bom. Agora, o melhor da história, que está lá anotado. Até eu morrer, aquilo está anotado, vai servir até eu morrer, a vida inteira. Você sabe que tem livro aí que tem 60 anos, tem 50 anos, que eu anotei, né? Vocês sabiam que tem cerca de 18 tipos de assinatura nos meus livros, né? Que de acordo com a época eu mudava para mostrar que época que era, para não precisar de dar as datas. Dá para saber a época que você fez aqui. Pela assinatura. E no lugar que eu estava, como eu vivia dentro da academia, universidade, sabe, de anotar tudo, porque senão o livro sumia, né? Você sabe. Era uma desmaterialização de livro. Agora, não precisa de o nome tudo quanto é lado, senão você estava perdido, você perdia tudo. A metodologia sua também teve uma alteração com o tempo? Não, eu fui aperfeiçoando cada vez mais, e fazendo síntese. Agora, com a síntese, você aumenta a análise. Hoje eu sou uma pessoa muito mais analista do que sintético. Eu era muito mais sintético que analista, quando moço. Agora, eu acho que todo mundo é assim. O caminho de vocês é fazer análise cada vez mais profunda e cosmovisiológica. Tá certo? Malo, você não está de acordo? Você hoje não é muito mais analítica do que sintética? Olha lá. Mais analítica. Agora... Analítica, analógica. Mas você sempre que faz essa análise, você também depois faz a síntese? Não, nem sempre. Não, quando interessa, né? Quando interessa eu não faço só a síntese, eu levo para a cosmossíntese, que é pior do que isso. Aí é a cosvisão daquilo, a cosmossíntese. Por exemplo, o que eu falei aqui com a Isabel não é uma síntese, é a cosmossíntese da vida humana. É a cosmossíntese da Apex, lá dele. Interespecialidade, vocês não acham que seja? Vocês podem arranjar outra, mas olha, para ultrapassar isso aí vai ser duro. Entendeu? Você pode falar cosmoética, autocosmoeticidade, sei, mas não é a mesma coisa. Uma pessoa pode ter cosmoética e não fazer nada, viver de braço cruzado, igual o seu Eusébio lá que eu conheci. Não, ele é a reserva moral, mas também não faz nada. Não dava nem opinião. É da turma do deixa disso. Então como é que fica?
A palavra-chave já é uma síntese. Aqui no brainstorming deve ter várias... Pois é, mas agora veja, a hora que eu falo cosmossíntese, você não acha que já está muito mais abrangente que a palavra... Mas então aqui deve ter muita cosmossíntese. Tem. Se você for pensar, tem uma opção, né? Olha no brainstorming. Às vezes tem. Vamos só entender e você vê. Para assistenciologia, para quem começa, está lá, TENEPS. Não é uma cosmossíntese? Que a TENEPS vem depois do EV, mas ela está antes da OFIEX. A OFIEX, praticamente, ela está antes da dispersidade. Então, a TENEPS é chave. O que vocês acham? Ô Luiz, o que você acha? De acordo? Então, vamos pensar. Agora, ó, serenologia. Aqui eu coloquei mega eutimia. O que vocês acham dessa? O cara já tem harmonia íntima, que é eutimia. Agora põe uma mega, ele tem 1 milhão de eutimias. Como é que fica? Hã? Como é que você sai dessa? Esse é o serenão. Olha, eu acabei de conhecer o doutor mega eutímico. Seria o serenão. Né? O que você acha? Vocês acham que ele, como elemento do trio Parada Dura, nessa existência, ele vai chegar na mega eutimia? O que vocês acham? Tem muita gente torcendo por você, eu estou vendo. Olha lá. 1 bilhão de anos. Daqui 1 bilhão de anos. Então. Nós confiamos em você, Adinho. Começa que o holopensene dele é muito bom, né? Ar lindo. Por exemplo, não é um ar poluído. Isso aí já muda muito. Tá certo? E agora vem tem um filme novo dele. Não, tem um filme novo. Debola, você está em todas agora. Essa semana ele está em todas. Viu? Como é que é? Como é que é a música? Vamos lá. Professor, estava aqui pensando, né? A palavra-chave com relação a Mega GESCOM. Né? A gente, querendo ou não, deveria buscar conhecer umas 50 palavras-chave pertinentes à nossa ProEx, por exemplo? Seria ideal. 50 não, 100, né? 100. Vai ser bonzinho. Entendi. Entende? Mas é bom sim. Sua ideia é boa, não há dúvida. Tá. Agora, ó, no manual de redação eu falo dessas coisas. Você já leu o manual todo? Já. As pessoas às vezes fazem consulta do manual para ver uma palavra, mas nunca leram. Se de ler para a pessoa, principalmente aqueles que estão fazendo aí redação. Eu não sei, nesses cursos aí que estão fazendo para a redação e o problema dos livros e a pessoa escrever, etc., estão levando o manual de redação? Então, você tem certeza? Porque qualquer coisa a gente tem que dar esse volume aí para o povo. Mas eu acho que a pessoa se devia exigir que cada um trouxesse o seu anotado e com assinatura. Que assim a pessoa vai levar mais a sério. O manual de redação, ele é muito sintético. Só tem 150 páginas básicas. Mas olha, foi tudo escolhido. Lá não tem muita coisa para eu reformular nada. Depois desses anos todos. Vale a pena pensar nisso. Né? Aí dentro do cosmograma, essas 100 palavras, ela faria parte do cosmograma pessoal, não é isso? Seria o ideal, né? Seria o ideal. Mas não é o cosmograma, não. Conscienciograma. Isso, conscienciograma, então tá, perdão. Então tá. Ok. Você pode tirar do cosmograma, você leva para o autoconscienciograma. Isso é a autoconscienciometria. Que é aquela que a Ivanilda está colocando nos laboratórios. Todo mundo está mandando para os laboratórios da autoconscienciometria. A Ivanilda. Agora, tudo dela. Essa Mega GESCOM, ela tem ali uma palavra-chave específica, geralmente, ou não? Geralmente tem, né? Que é a obra-prima da pessoa. A palavra-chave inicial da Mega GESCOM é obra-prima. É uma palavra só composta, mas é uma palavra só. Mega GESCOM e obra-prima, para mim, é a mesma coisa. Sim. Então, veja, é a obra-prima da ProEx da pessoa. Então, sempre tem.
Por exemplo, cada ProEx, mesmo que ela seja dentro da nossa Max ProEx, ela é específica, individualíssima. Então, precisa de ver. Tem pessoa que é na base, por exemplo, da cosmoética, o outro estuda o soma, o outro está estudando o psicossoma, o outro está estudando, por exemplo, um processo, por exemplo, aí, mais de intelectualidade, o mental soma. Isso tudo é palavra-chave. Tem que ver o quê? Agora, você está estudando o quê? Você já tem uma ideia para a sua Mega GESCOM? Qual? A Mega... Qual? Como é que chama o filme novo aí? Tem um negócio. É a Arca, não sei de quê? Será que é esse que está procurando? Não, eu pesquiso bastante. Busca de alguma coisa, não é isso? Sobre a questão da segurança, eu pesquiso, né? Isso seria uma palavra-chave. Agora, deve ter outra. Quer dizer que seria a autossegurança. Seria isso. Indiana Jones e o Reino da Caveira de Cristal. Caveira de Cristal? Esse está danado, hein? Vocês vêem esse filme, depois vocês me falam, porque eu já não tenho muito mais paciência e tempo para ver, não. Agora o filme foi filmado em Foz, eu gosto mais do nosso viu? Indiana Jones, não desse. Agora, esse cara aí já está com 60 anos, né? Agora, é bom para ele dar exemplo, né? O dinamismo dele. Agora, como diria o Paulo Francis, é um dos caras mais boboca de cinema que já apareceram. Ele tem uma carinha meio... Não, ele falava, ele não tem nenhuma expressão, não tem nada. Agora, você sabe o nome do ator que é assim, né? O Paulo Francis falava isso tudo dele. Entende? É um boboca, aquele paradão. Ele não tem muita expressão mesmo. Agora, Valdo, esse filme foi filmado aqui em Foz do Iguaçu, nas Cataratas. Foi, né? Esse que é o sucesso do momento, porque Foz do Iguaçu está comentando. Ainda bem que o Paulo Santos já dessomou, né? O Paulo Santos é que falava dele, falava assim, o nome, gente, vocês sabem, é Canastra. O outro nome é Canastrão. Esse cara é um canastrão, em matéria de performance, entende? Mas ele é de ação, então ele é bom na ação. Filme de ação, vocês sabem, está cheio de canastra. Mas e daí? A Mega GESCOM, ela é meio que recheada com a experiência que a pessoa tem, que são os trafores, a percepção dos trafares dela e também dos trafales, né? Aquilo que falta. O que está faltando. Então, o que está faltando, ela vai pôr no próximo Mega GESCOM, que ela vai fazer o auto-revezamento na próxima vida. Agora, de alguma maneira, é uma marca que ela está fazendo para superação, não é isso? É uma marca de auto... E fazer o auto-revezamento. Lembrando que trafal tem muita relação com o auto-revezamento. O trafal. Trafal. Que é aquilo que faltou. Você tem que revezar para enriquecer na próxima vida. Tem lógica? Aumentar a amplitude daquela palavra-chave. Não é isso? Tá. Aproveitando outra deixa, você ontem até comentou sobre o laboratório de pensinologia. Né? Ele acho que tem bem a ver com o tema também de hoje. Qual que seria a melhor forma, uma técnica, para melhor utilizar esse laboratório? Na pensinologia é você ir para lá descansado. E chega lá e dá um branco na sua cabeça. Você limpar a sua cabeça total. É o que nós chamamos de tábula rasa. E ver que inspiração que você tem. Que esse laboratório permite muitas inspirações automáticas e imediatas. O negócio é instantâneo. É muita gente que se dá bem lá dentro. Vale a pena. São palavras-chave, né? São. Mas você tem que deixar o ex-pensene fazer a abertura, né? O abertivo consciencial. Abrir sua cabeça para receber o ex-pensene. Eles aí vão te dar aquilo que interessa. Entendi. Agora, se você não está habituado com o processo do parapsiquismo, dessa telepatia, você deve então pescar a palavra que for bater na sua cabeça, aquilo que você pensar. Entende? Aquilo que você pensou, é bom você anotar depois. Tá. Isso é aquele negócio da psicanálise de vocês. Tá certo? Aquela indução das palavras. Você sabe, o psicanalista gosta. O que é que vem na sua cabeça sobre isso? Então você vai falando, tudo tem. Esse aqui é o nome. Tá. Tá certo? Legal.
Professor Valdo, Salve. eu queria saber sobre, assim, alguma correlação sobre a palavra-chave e a criação de um neologismo. Então, por exemplo, eu estou procurando a síntese de um assunto e... Por exemplo, essa semana saiu o neologismo no jornal. Veja se é uma palavra-chave. Imala. Imala? O que é? Aqui não tem um negócio de escrever, né? Mas aqui, ó. E-mail, Imala. Coloca mais preto ali, ó. Por favor. Obrigado. É um negócio em pretejar. Agora veja, essa Imala é neologismo. Saiu no jornal agora há pouco tempo. Agora, o que é Imala? É aquilo que eu estava falando do cara que vai ao troninho. Vocês lembram? Entenderam o que eu estou falando? E já deram nome para isso. Imala. Você sabe o que quer dizer mala? Quer dizer mala sem alça. Já viu falar? Então agora, o imala é aquela pessoa que manda e-mail de tudo quanto é jeito, sem saber o que está fazendo, de qualquer maneira. Outra coisa, tem vários tipos de imala já. Tem artigo do jornal. Eles colocaram até lá na minha vez, a pessoa também deu igual eu. Agora. Isso é agora recente. Então, isso é neologismo, é imala. Tá certo? E a gente pode considerar que é uma palavra-chave. É uma palavra-chave para mostrar os chatos do spam, do povo que manda de qualquer maneira e-mail para os outros, que fica horas. Estão falando que é muita gente que perde tempo. Eles falam lá, são 3 horas por dia. Certos tipos de pessoas aí estão perdendo por dia, que isso é muita perda de tempo. Só para acertar os e-mails, 3 horas por dia é muita coisa. Estão falando no jornal. Vocês querendo, eu trago aqui amanhã para falar todos os tipos de imala que vocês querem. Às vezes alguns aí são assim, né? Vão querer, não é isso? Sr. Valdo, queria entender o nome como palavra-chave. Nome de pessoas? É. Aí sempre tem. Como é que é? Por exemplo, Pelé. Você não acha que é um nome que vende bem? É uma coisa totalmente diferente. Isso. É um apelido que deu certo, é uma palavra-chave. Pelé. Aí é rápido, fala alto. Agora, dentro das palavras-chave mais sérias que tem, são essas que tem, assim, muito alarde, são aquelas que tem o O aberto. Por exemplo, Coca-Cola, são as que vendem mais. Você está entendendo? Mas é o que eu queria saber. Essa que fixa mais. É a questão do nome da pessoa. Quando o senhor colocou aquela questão lá do que espera por ti fora, não, tem as relações, às vezes, de nome das pessoas. E como é que a gente estuda cada isso nível melhor? de cultura da pessoa, dos pais, o ambiente, a mesologia da época. Por exemplo, você olha, de vez em quando aparece aqui um nome de mulher que tem 4, 5. Só de Cristina nós temos atualmente aqui no CAEC 5. Devia ter alguma Cristina na época que essa turma nasceu. Você vai olhar que tudo é mais ou menos da mesma idade. Hein? Pois é a época. Isso não tem jeito. Quando eu cresci, eu quis saber o meu nome, Valdo, foi tirado de onde? Se foi muita gente que recebeu o nome de Valdo. Não foi, não. Isso foi tirado por causa do Valdo Emerson. Meu pai tinha lido, etc. Então ele gostou da história. E outra coisa, meu nome é com W, não é com V. Mas aí eu queria aprofundar um pouco mais isso, Sr. Valdo. Porque, por exemplo, lá no Extrafísico tem o Zéfiro, aí tem a Bílnia. Como que é feita essa escolha? Por exemplo, como é que aqui, é esse o nome chave, Bílnia. Onde é que você já viu esse nome? Em nenhum lugar. Alguém aí já viu? Não tem. Já pesquisou no livro. Você já viu na internet se tem alguma segunda Bílnia? Tem nome de empresa internacional. Tem nome em inglês, é uma sigla internacional de uma empresa internacional, mas não é nome de pessoa. Então pensa nisso. A firma foi criada quando? Que às vezes foi tirada do nome que a gente fez. Pode ser. Então vamos pensar assim, para uma... Bílnia seria, e no caso, o feminino do Bill. O que você acha?
Mas ninguém nunca falou isso. Eu que estou falando. Mas deixa eu ver se eu entendi. Vamos ver se eu captei. Bill é o William. É o quê? William. William é o Wilhelm. O Wilhelm é o Gilberto. Então, veja, é a Gilberta. Billner é a Gilberta. Guilherme. William. Wilhelm. Alemão. Você sabe dessas coisas? Que é isso? Guilherme. Wilhelm. William. Bill. Tudo é a mesma coisa. Todos são nicknames. Tá certo? Então a Billner seria a Gilberta. Quer dizer, o Guilherme, né, no caso. A Guilhermina. Mais a Guilhermina. Esses nomes diferentes são mantras, espécies de mantra. Tudo é mantra. Tudo é aqui, mantra. Tudo é mantra. Qualquer coisa que você fala, mantra é mantra. Mantra é mantra. E se coloca... Agora, por exemplo, fogo. Fogo! Olha que mantra terrível. Quer ver um mantra terrível? Pai Nosso. No Brasil, Ave Maria. Tem outros mais bravos, né? Pomba Gira. Iemanjá. Tudo é besteira. Né? Essas coisas todas. Mas vamos respeitar. Para pesquisar isso do ponto de vista da Conscienciologia, que mais dicas que o senhor pode dar para a gente? O que eu dou para vocês é aumente os seus dicionários pessoais. Mais que você puder. Aí nós todos vamos lucrar com isso. Tá certo? Aí a hora que a gente pedir uma palavra aqui, todo mundo vai saber o que é e vai ter até substantivo, vai ter sinônimo, vai ter antônimo, vai ter o composto daquilo, o coletivo. Vai ajudar todo mundo. Vamos nessa. Gente, eu tenho aqui algumas perguntas. Qual critério se usa para escolher palavra-chave nas listagens horizontais? É o critério do entendimento, da cognição. Aquilo que eu tenho na hora, aquilo que me vem à cabeça do meu repertório mental, eu vou colocando e juntando as palavras. Porque tudo que a gente escreve é um jogo de palavras. O meu jogo de palavras é de reflexão. Eu faço muita reflexão para ver se o negócio melhora. E com isso, então, eu tenho a orientação das palavras que eu ponho uma depois da outra. Porque o problema todo de palavras é você está construindo seu exército de ideias. Você tem que pôr na fila e mandar pôr tudo em sentido e pôr o negócio a marchar. Agora, você tem que colocar seu pensamento para ele deslizar na cabeça dos outros. Igual um patinho. Então é um jogo de palavras. Obrigado, viu? Como se domina um processo emocional sem processo de autorrepressão? O problema todo, lá em Minas Gerais, já falava, uai, trem, isso aí é uma coisa muito boa, se você já está pensando uma coisa dessa. Primeira coisa, você vai ver quais são as suas autorrepressões, em vez de pensar na emocional. Eu tenho repressão de quê? E combata aquela autorrepressão. Aí você começa já a combater a parte emocional pela autorrepressão. Você tem repressão em quê? Você é reprimido em quê? Combata isso. O que são os mapas de acesso à informação? É a fatologia na quarta linha. Mapas de acesso à informação. O que é que vocês acham que seja? Antes de eu falar. Quem é que quer falar? Mapas de acesso à informação. Internet, lexiomática, bibliomática, dicionário, enciclopédia, onomástica, colégio invisível. Colégio invisível. Estou chamando a atenção aí para o Congresso. Reunião, conferência, entende? Mapas de acesso à informação. Livro de tudo quanto é jeito, holoteca, a sua inventariologia, a sua biblioteca particular. Agora, a coisa mais séria eu não falei. Autodiscernimento. Esse eu acho o maior. O que você acha? Você tem um mapa ou tem vários mapas de autodiscernimento? Igor. Tá certo? Vocês estão entendendo, né? Então, o discernimento talvez seja o mapa melhor. É o mapa mundi. O mapa mundi seria o mapa de acesso à cosmofisiologia. O que vocês acham? Você vai falar, não, é a cosmologia. Não, eu estou falando a cosmovisiologia. Fale, por favor, sobre a palavra-chave
ortoexemplologia. Ortoexemplologia é aquela pessoa que ela já entende a ciência da exemplificação, ou da exemplologia. Então, ela tem um exemplo ortopensênico, ou seja, ele é cosmoético, ele é cosmolíneo, ele é correto, ele é equilibrado. É um exemplo que vale a pena a gente seguir. Então, esse é o ortoexemplo. A ortoexemplologia é o estudo dos ortoexemplos. Orto quer dizer ereto, equilibrado, correto, prono. Vamos entender bem isso. Qual a palavra-chave pro autossuperação? A primeira coisa que tem para autossuperação é a pessoa saber o que ela não superou ainda. Precisa saber o que ela precisa superar. Então vamos supor que ela seja daquelas pessoas que ela ainda faz as coisas e se arrepende no outro dia. Então ela tem que superar isso aí. Então a primeira autossuperação dela. Pensar. Ficar calado. Boca de siri, por exemplo, essa pessoa daria. Boca de siri. É uma palavra só, com hífen. Boca de siri. É a pessoa ficar quieta, calada, não falar nada. Porque às vezes ela é precipitada, ela fala demais, é impulsiva, e no outro dia se arrepende e vai lá para pedir perdão, pedir desculpa, apresentar as escusas. Então veja, ela tem que superar isso aí. Qual a palavra para essa superação? Boca de siri. O que vocês acham? Está de acordo para falar com quem perguntou? Tá certo? Em cima do lance? Agora, vocês estão vendo que é um mundo a palavra-chave. Tem muita coisa para explicar. Valdo, na página 13, você colocou a palavra-chave de número 21, a palavra-chave de interassistenciologia mini-peça. Por que não assistido? 21, interassistenciologia mini-peça. É porque toda mini-peça faz assistência, entendeu? Por isso que eu colocaria o assistido. Escuta só, vamos entender. Por que você colocou a mini-peça? Interassistenciologia, mini-peça. Porque é a mini-peça do Max Mecanismo. Não, sim, mas por que não assistido? A interassistência, primeira coisa por que que você não? pensa... Assistido ele vem depois. Dentro da interassistencialidade, quem é que vem primeiro? É o assistente. Sim, vem o assistente. Sem assistente não tem interassistencialidade. Ah, sim. Assistido existe. Ele existe independente da interassistencialidade. Tem lógica ou não tem? Capite? Entendeu? O que é? Número 1. Assistenciologia. Assistido, unidade de medida. Agora isso é da assistência. Assistenciologia. Agora no 21. Interassistenciologia. Está perfeito o negócio? Está claro? Tem lógica? Faz sentido? Interassistenciologia. É mais de um. Agora aqui não, nós estamos falando direto. Quem é? Assistenciologia, o assistido. A unidade de medida. Por exemplo, você pode ser assistente, mas se não tem assistido, ser assistido não adianta nada. Entendeu? Agora, no outro caso lá é diferente. Lá já é a abstração composta. É a mini peça dentro do Max Mecanismo. Agora, vê se tem lógica para isso. Valdo. 26 é omnicogniciologia, primo pensene. Primo pensene aqui a gente quer dizer que é a primeira causa do cosmos. Se é a primeira causa é porque sabe tudo o que aconteceu, porque desencadeou tudo que está aqui. O nome que o povo gosta de dar para isso é Deus, causa primária. Na filosofia, causa primária. Agora é o primo pensene. Primo quer dizer primeiro. Quem é que teve o primeiro pensene no cosmos? A primeira vez. É esse que criou tudo. O que você acha? Essa é uma palavra-chave, não tem jeito de fugir.
Márcio, pode falar alguma coisa, Márcio. Você está aí, é o filósofo está aí perto de você. Ou qualquer coisa, ele fala aí. Nós temos vários filósofos aqui. Márcio é um deles. A docência em relação a EV, a TENEP, Sofiex, estaria em qual ordem? A docência, aí depende do que você quer dizer com a ordem. Por exemplo, a ordem que eu uso aqui mais é quando eu faço a enumeração. Isso aqui é a enumeração da ordem. No caso aqui, EV, TENEP, Sofiex, está numa ordem funcional ascendente. Porque ela está crescendo. Então, é uma ordem progressiva. É uma ordem evolutiva. Tudo é a mesma coisa. Tudo é ordem. EV vem antes da TENEP. A TENEP vem antes do FIEX. Tá certo? Tem lógica? A pessoa que perguntou não está aqui. Então eu pergunto, Pilar, tem lógica? Pois é. O caso é esse. Agora veja, é ascendente, progressiva, evolutiva, funcional, lógica, vamos dizer no caso, executiva, tudo serve aí como ordem. Tá certo? Por causa do problema da progressão. Agora outra coisa, isso aí é um crescendo, eu mesmo já usei, crescendo. EV, TENEP, Sofiex. Existem pessoas às quais o seu nome próprio é uma palavra-chave evocativa de acontecimentos que ela já vivenciou e precisam ser resolvidos com maior prioridade? Às vezes tem sim. Esse negócio de o processo da onomástica, é preciso da pessoa pensar, porque às vezes tem sincronicidade com o nome da pessoa e a vida dela, sem nenhum misticismo. Estou falando com toda a racionalidade e todo o processo, vamos dizer aí, no caso, lógico. Agora, às vezes, isso ocorre. A pessoa tem que ver. Às vezes uma pessoa ela começa a ter o sucesso por causa do nome dela. O nome que eu estou falando quer dizer o nome de nascimento, certidão dela. O nome do RG, o nome do documento dela. Isso às vezes é muito importante. Basta ver, por exemplo, algumas pessoas que têm sucesso por causa do nome, que é o filho do pai, ou filho da mãe. Não vão entender mal o que eu estou falando. Filho do pai e filho da mãe. Vê se me entende. Que é o sobrenome do pai, sobrenome da mãe. Alguma coisa nesse sentido. Tem uma série disso aí que eles já andaram estudando. Tem, às vezes, algum da nova geração que ultrapassa o pai e a mãe. Ele fica mais poderoso em matéria de, vamos dizer, êxitos. Sucesso. Não é isso? O que é que vocês estão falando aí? Não, que vem no sobrenome Júnior, filho, né? Não, é Júnior, filho, geralmente isso está mostrando que o pai é muito orgulhoso. E fica aquele orgulho assinado para o resto da vida do filho. Entende? Então o cara chama Pedro Paulo de Oliveira, e aí vem Júnior. Júnior, ele está dando uma conotação internacional. Filho, ele está falando mais do Brasil. Agora, esse homem, ele é super vaidoso, orgulhoso, etc. Um nome que se dá para isso, tem um nome para isso. Sabe como é que é? Como é que é? Na psicologia tem um nome. Aquela pessoa... Então, veja, narcisismo júnior. Esse que seria o narcisista júnior. Agora, veja, Narciso filho. Está entendendo? Esse seria perfeito. Alguém aí que arranja nome, eu já estou dando. Que é muito bom. Narciso filho. Que esse aí juntou a fome com a vontade de comer. Tem tudo nele. Agora, tem uns que eles colocam, em vez de júnior, eles põem segundo. Terceiro. Esses é porque estão lembrando da monarquia. Perder a monarquia. Bill Gates, não sei o quê. Segundo, é isso. Tem o terceiro, tem o segundinho, tem o segundo. Tem vários. Isso tudo é a vaidade. É o processo da vaidade devido ao egocentrismo, que é, lá no fundo, um processo muito sério de orgulho. Né? O orgulho pessoal é a monarquia, é o processo da... Tem vários nomes para isso aí. Né? Agora, aquela... vamos dizer, fieira de uma família. O problema todo que tem e as áreas disso. É um processo europeu. Né? Isso tudo hoje está em decadência. Né?
a monarquia e tudo mais que tem, matéria dessa hegemonia de condições e tudo mais. Mas o nome é dinastia. Então a pessoa quer que o nome dele siga, é o orgulho, ele vai deixar aqui na terra. Mal sabe ele que isso não é o ideal. Só, Valdo, pessoal da você está falando que lá em Venda Nova tem um dono de funerária que se chama Arquilino Ressurreição. E é dono de funerária. Mas ele já foi para a funerária por causa da ressurreição, né? Aqui já deve ter estimulado ele a pegar a funerária, né? Isso. Agora, precisa perguntar se já houve alguma ressurreição na funerária dele. Saber, você é fajuto ou você é autêntico? Não é isso? Tem que saber, né? Agora, tudo é um processo de nome, né? Cada um tem o seu e faz força. Como é interpretado o fato de que na comunidade existam nomes não repetidos e únicos? Como é interpretado o fato? Mas qualquer lugar tem, qualquer comunidade tem. Eu, por exemplo, o cara acabou de nascer e eu quero dar um nome para ela, então eu falo, pronto, é uma coisa nova, ninguém tem. Isso depende da inspiração no momento. Isso aí depende, na verdade, das pessoas, mãe e pai, principalmente. Agora, nome não repetido. Agora, ó, você sabe quem é que está perguntando aqui? É uma pessoa que não está aqui hoje, essa eu vou falar. A Laura. Laura Sanches. Eu quero dizer para ela que nós temos a Miriam Sanches. Né? Então, ó, o nome dela é uma família de dinastia europeia, na base lá ibérica, como eu falo para ela, né? Da Espanha. De modo que a baronesa está em dia com os nomes. Falou na mesma hora, ela entrou. Ela entrou em online. É a primeira vez que ela faz uma pergunta aqui. Eu não podia deixar, né, de falar que é ela. Né? Olha, nós estamos com saudade de você. Vê se você fica boa logo e sai dessa cama. Dá um jeito. Qualquer coisa a gente manda para você um guindaste aí, ou uma maca, ou alguém para puxar a sua orelha. Traz na orelha para cá. Não é isso? Vamos dar um jeito em você. Mas eu acho que essa está melhor, né? Você já tem notícia dela? Está melhor. Né? Olha, eu quero falar para você que nós vamos ter a tertúlia aqui amanhã, depois, e pode ser também que terça-feira e quarta da semana que vem. A Laura já deve ficar sabendo disso, que ela que é a nossa chefe. Nós decidimos isso porque eles vão arrumar a sala lá em cima para ela ficar mais convidativa. Então vão derrubar uma parte da parede para melhorar lá. Tá certo? Isso vai demorar uns dias até secar, acabar a tinta, aquele negócio todo. Eles já vão aproveitar hoje, parece que já iam começar o trabalho. E isso pode ser que até terça não esteja pronto. Se não for terça-feira, quarta, tudo nós vamos fazer, vamos continuar fazendo aqui. Por isso eu peço para a turma aí, do online, para segurar o processo do online aqui embaixo. Parece que o Leonardo já andou falando sobre isso tudo. Então nós vamos ter a tertúlia na hora, aqui embaixo, que vai ser possível fazer pergunta do jeito que está sendo hoje, mas tudo aqui embaixo. Tá certo? De modo que vocês vão ter mais espaço. Você está entendendo? Para ficar aí mais à vontade, as 2 horas de reclusão, de masmorra. Não é isso? Pode falar. Podia falar da palavra-chave nas sincronicidades como mensagem silenciosa? Isso existe. Sempre tem. Né? Por exemplo, às vezes uma pessoa está... Eu já falei isso aqui, que aconteceu. Que eu estava, por exemplo, no instituto e estava procurando uma condição que não resolvia de jeito nenhum, envolvia uma série de pessoas. Quando uma pessoa passou no corredor junto à diretoria onde eu estava, e ela falou assim, pois é, mas é o meu vínculo consciencial, e gritou para a outra, é isso aí, vínculo consciencial. Está entendendo? Aquela era a expressão-chave que eu precisava lá na hora, vínculo consciencial. E eu não atinava com aquilo. Eu já tinha pensado, fiquei pensando, que vínculo consciencial, vocês sabem, também não é uma expressão comum. É a gente que faz isso, mas ela não era. Quem lançou esse processo de vínculo consciencial sou eu.
com a conscienciologia. Ninguém falava muito nisso. Agora, lá dentro daquele contexto, aquela palavra, aquela expressão, praticamente clareava tudo. Era a síntese de tudo que precisava. O que eu queria era fazer isso que estou fazendo agora nesse congresso. Reunindo todas as pessoas das ICs, lá, os colégios invisíveis. Agora, vê, vínculo consciencial, não é uma palavra-chave para você? É perfeita. Agora, eu recebi a mensagem de uma pessoa, é uma mulher gritando para outra. Não, é o vínculo consciencial. Estava xingando a outra, que a pessoa não tinha, entende? Isso no corredor do Instituto. Eu nunca pude esquecer aquilo. Eu falei, gente, essa pessoa não sabe o favor que ela me fez. Agora, tudo é um processo de você urubu observar tudo e urubu ouvir tudo. Você está entendendo? Escutar tudo e guardar aquilo que seja importante. Esse processo da sincronicidade é igual aquele que você fala da pessoa jogar energia no livro ou no dicionário, abrir e ver. Você tem que se predispor. Primeira coisa, tem que ter um avertido consciencial para você estar receptiva a receber as ideias. Aí o ex-pensante chega. Agora, ele pode chegar de uma maneira absurda. Você abre um livro, quando você vê, está lá. Você liga a televisão, passa o negócio, a pessoa está falando aquilo que você quer. Entendendo? Chega uma carta, você abre, a pessoa está falando aquilo no primeiro parágrafo da carta. Então, isso tudo tem sua razão de ser. Agora, há sincronicidade de certas coisas muito sérias. Então, por exemplo, você vê um fato qualquer. E durante o dia, aquilo aconteceu com você 3, 4 vezes, em contextos diferentes. Isso tem que abrir o olho, que às vezes tem sua razão de ser. Às vezes é porque você não está captando uma consciência que está perto, que diz respeito àquela ideia. Entende? Isso já aconteceu comigo. Eu estava trabalhando muito e estava sentindo que tinha consciência, tudo, e gente me ajudando, etc. Mas eu estava muito envolvido com as ideias comigo. Agora, percebi que tinha isso e aquilo, mas não captei nada. Mas aí eu comecei a ver que todo dia, o dia inteiro, apareceu 3 vezes a palavra tipógrafo. Que não é uma coisa normal na vida da gente, tipógrafo. Hoje em dia nem a tipografia não está sendo muito usada. Mas eu vi, quando eu olhei, está lá, tipógrafo. Aquilo me chamou a atenção, deixei passar. Daí a pouco eu vou olhar lá o negócio do jornal, está lá, tipógrafo, grandão. Vou olhar outra coisa lá, vou conversar com a pessoa, quando tem um negócio de tipógrafo. Aí eu falei assim, gente, será que tem algum tipógrafo que morreu, que eu não vi? Quem é? Você sabe, eu estava lendo tipografia. Eu fui orar, era o cara. Era o tipógrafo. A gente chamava ele até de o tipógrafo. Agora, como é que é? Eu falei assim, ele deve estar com a lucidez enorme, para poder mobilizar isso tudo, para eu poder ver 3 vezes o tipógrafo. Mas isso era para fazer rapport, para fazer assistência? Não, ele queria mostrar que ele estava ali. Mas ele não estava com capacidade. Você já pensou, né? Isso foi na minha infância, eu era menino, né? Quando eu trabalhei em tipografia. Então, como é que eu vou pensar nisso agora? Nós estamos mexendo com digitação. O meu computador tem quase 4.000 páginas. A tipografia já era há muitos anos. Agora, professor Valdo, qual a diferença de um parafato assim, daquele outro que apareceu a consciência e te falou a palavra alemão, que você não entendeu, mas que depois serviu para você entender alguma coisa? Ali é porque ele estava querendo mostrar um processo que tinha retrocognição. A hora que eu lembrei daquilo, uma porção de episódios apareceu. E era tudo em alemão mesmo. Entende? Agora, a palavra eu não falo porque eu não quero fazer conotação disso. É igualzinho, uma palavra desse tipo aí é igual mantra. Aquele mantra que é proibido, você deixa. Boca de siri, eu não falo. Agora, o caso ali foi justamente esse. A hora que eu descobri, veio aquele derrame de recordação da opção. Mas era uma palavra que você conhecia bem de outra vida? Era isso? E era específica para aquilo, mas como é que eu vou pensar um negócio de tantos séculos? Entendi. Você está entendendo? E outra coisa, tudo alemão da época. O alemão não é esse nosso atual, não. Aqui, ó. O alemão bem... Sabe como é que é?
É aquele que chama o grosso alemão. Entendeu? Sim. Professor, nos seus livros, o senhor coloca, para acessar no futuro, na próxima vida, palavras-chave, frases-chave ou expressões compostas. Como é que o senhor compõe esses links para a próxima vida? Não, eu vejo, por exemplo, quais são os meus trafaus, aqueles que me faltam, os faltantes. Então eu vejo, esse aqui eu não vou conseguir nessa vida, então tem que ir para outra. Então isso aí eu já marco para eu poder pensar. Porque no meu auto-revezamento eu tenho que pegar as coisas que eu acabei de fazer, a partir daí para lá, se eu puder. Você está entendendo? Então é muito importante você pegar aquilo ali. Então o senhor coloca esses trafais, né? Através do processo de palavra-chave, de frase simples? Porque às vezes, já teve trafal que eu coloquei, já faz assim uns 4 décadas, que hoje não é mais trafal. Eu já recuperei. Então valeu a pena. Então aquilo que era para deixar para outra vida, já ultrapassei nessa. Houve uma autossuperação. Entende? Agora tem uns que não tem jeito. Agora, no extrafísico também, para poder assistir uma pessoa, muita gente usa palavras-chave, né? Ou frases-chave, ou expressões compostas. Então, você muitas vezes tem um link com a pessoa intrafisicamente, ela dessoma. Você, para poder criar a conexão com ela, usa alguma dessas Às vezes sim, às vezes é muito importante. E uma das coisas mais sérias que tem de palavra-chave no caso é o nome próprio da pessoa. Nome próprio. O apelido também. Apelido, o nome íntimo da família, familiar, doméstico, íntimo. Isso às vezes é muito importante. Entende? Então, em termos de assistência, a palavra-chave ela é super importante no caso. Não, e não é só isso. Por exemplo, eu já falei para vocês, uma pessoa está possessa. Daquelas que está com efeito Hulk e tudo patológico. Então, pega, destrói as coisas, qualquer um que chega. Então, você, para acessar uma pessoa dessa, a primeira coisa, você tem que saber qual o nome dessa pessoa, o nome íntimo dela, que ela vai atender, para chamá-la para ela tomar conta do corpo. A palavra-chave ali seria o nome próprio dela. Então, por exemplo, a moça chama Marlene, mas eles não chamam ela de Marlene, em casa é Mimi. Então você fala, Mimi! Para ver se ela vem para o corpo. Aquilo, ela vai, como o corpo é dela, ela vai fazer força para poder atender. Aquilo exclui o assediador, o possessor, entendeu? Aquele que está tomando conta dela. Então, se ela está parapsicótica... Então, uma das coisas primeiras que tem nisso é chamar pelo nome que a pessoa mais conhece. O ideal, no caso, seria um apelido, nickname, doméstico, familiar, íntimo. Tá certo? Mas então... Professor, 2 coisinhas. Uma é que você falou duas vezes o ex-pensene. Exopensene. Não estava entendendo ex, tudo bem. Ex quer dizer exterior, de fora. Eu só não sabia como é que escrevia. Pois é. Bom, ex-pensene é aquele pensene que você não gosta mais. Já houve. Já abandonou. Já enterrou. Okay. Agora, quanto à palavra-chave, seria no sentido assim, da carga semântica, quando fala, depende da situação, a carga que se coloca energética. Depende da semântica, depende da fonética, depende da ortografia, depende da opção de coisa que você vai fazer. Depende do mas contexto. quando fala assim da palavra-chave, por exemplo, fogo, todo mundo já tem aquela carga semântica que já sai voando. Palavra-chave, Osana, a palavra-chave. Isso é terrível. É ou não é? Ah lá, de medicamento. A palavra-chave é medicamento. Osana! Alvícera! É a mesma coisa aí. Agora, a dela é Osana dos Reis, quer dizer, reis. Quer dizer, um negócio nobre. Complicou, hein? Então salve a rainha. Nossa, aí, o negócio todo é esse. Ai, que horror. Agora, veja, ela é a rainha atualmente dos ciganos. Olha só o jeitão. Hoje ela está de cigano. É indiano. Eu acho que eu posso dar a mão para ela ler, não é isso? Não, indiano não é alemão, não. É Pablo. Então tá. No discernimento estão assistindo a tertúlia ao vivo no telão. Isso aqui é para falar. Não estão perguntando nada, não. Estão assistindo no telão.
Oh, seus boa-vidas! No telão, vou te contar, nem eu não consigo fazer isso. Quais os efeitos negativos possíveis sobre a consciência que recebe o mesmo nome do pai? Quais as implicações na relação dos dois? Olha, os efeitos são terríveis quando os nomes são negativos. As pessoas que mudam o nome por causa do nome do pai, que ficou de BO, de 2 quilômetros de folha, sabe? 2 quilômetros de folha de BO. Tem que mudar o nome, né? Não tem outra saída, né? Agora, por exemplo, existem pessoas que às vezes recebem o nome que depois, com o tempo, ele tem que mudar. Por exemplo, já teve cara que já colocou o nome de Guevara. Com o passar do tempo, aquilo não pegou bem. Ele às vezes mudou. E às vezes nem era parente do Che. Entende? Tem coisa assim. Agora, tem gente que gosta do nome, né? Vocês sabem que eu mesmo já escrevi sobre isso. Tem um cara que quis colocar o nome do filho dele de Osama Bin Laden. Eles não deixaram. Eles não deixaram. No cartório lá eles deram conta. Então, isso tem uma série de conotações que envolve, a pessoa tem que ver o que se passa e como é que fica. Você pode falar da escolha dos nomes com base nos mantras? Ah, sim. Existe nomes que às vezes são baseados em mantra porque são fáceis de falar. Às vezes tem disso. Um deles, por exemplo, que eles gostam de falar é a palavra Omar. O outro é Adonai. Adonai, eles usam até como processo de mantra. Eu estou só lembrando, isso é do orientalismo. Como a Osana já veio com roupa hindu, a gente pode estar falando essas coisas, né? É continuação da conversa. Entende? Adonai. Vocês sabem o que é Adonai. E é nome de gente ao mesmo tempo. Mas olha, vamos para Portugal agora. Nada da Índia, tá certo? Bom dia, professor. Então o que tem? EV, palavra-chave. O professor disse a semana passada que já está no nível de domínio do EV, que quando pensa na palavra EV, entra automaticamente em EV. Não, a gente vive assim, né? Você vive, né, totalmente dominado pelo processo de energia com lucidez. Senão não vai. Você sente? Sim. Palavra-chave, olha lá, Portugal, na camisa dela. Não. O que eu queria perguntar é... Agora, não precisa de colocar essa palavra, é só falar que todo mundo já sabe. É o problema do sotaque, não é isso? O seu sotaque é lisboeta? Tá vendo? É todo charme, é lisboeta. O que eu queria perguntar era se quando lê a palavra EV também entra automaticamente em estado vibracional. Até um certo ponto, sim, porque as palavras, elas contêm energia, né? O que você pensa, aquele processo da exposição, já é uma evocação. Isso não há dúvida. Então, entende? Com muito continuação do domínio do EV nesta vida, e ler tantas vezes a palavra EV, que aqui está sempre a aparecer o EV. Na próxima vida, com 9 anos ou 15 anos... Aí você tem que dominar o novo corpo. Você tem que começar tudo na estaca zero, para ver como é que fica. Agora, por exemplo, eu vou te dar uma palavra-chave que serve para a maioria das coisas que todo mundo faz, que pode ajudar. Alegria. Alegria, 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 alegria. Se você vai falar em alegria, tá difícil da pessoa ficar triste. Tá certo? Então, é uma palavra-chave para melhorar a vida, para ajudar o EV, para melhorar a psicosfera, melhorar o holopensene da pessoa. Pensa bem, não é? Mas é possível, então, nós aqui, que se dominarmos bastante o estado vibracional, ao ponto que nesta vida, de ao ler o EV, entrar em EV, na próxima vida, quando crianças, quando lermos... Já vai começar a ficar mais fácil. Se lermos o EV... Quem foi rei é sempre majestade. É aquela conversa do povão. Sob certo aspecto é isso, que a pessoa tem aquilo na paragenética. Ela vai fazer um auto-revezamento.
A maioria aqui, ó, maioria de vocês vão pegar onde vocês pararam para continuar aquilo que ficou para fazer. Por isso, nada se perde. Tudo se amplia. Aqui, por exemplo, ontem, no recorde homeostático, o professor colocou recorde homeostático parapsíquico igual ao autodomínio do estado vibracional. Pode falar um pouco mais? Como é que é a frase? Recorde homeostático parapsíquico igual o autodomínio do estado vibracional. Sim. Quem domina o estado vibracional está com tudo, né? Começou com tudo, porque começa a dominar a energia, pode fazer a tenef, daí a pouco ele pega o fiex, ele vai chegar na especificidade. Agora, com isso, ele vai ter euforim, aquilo que eu falo, primener, cipriene, extrapolacionismo e outras coisas mais. Agora, essa vida energética, quem começa a dominar a energia, caminha mais rápido. Ok, obrigada. Vamos nessa, viva Portugal. Valdo, agora, gente... Tem uma pergunta ali da Marilze, posso fazer? Pode. Então Marilze, levanta a mão. Ela está perguntando qual a conexão, a ligação entre o tesauro da Conscienciologia e a Proexis. O tesauro da Conscienciologia é aquele dicionário, ou um vocabulário, ou um glossário, que você tem aquelas palavras que devem ser mais usadas e esquecer as outras. Então, por exemplo, eu estou às vezes aperfeiçoando essas expressões. Por exemplo, eu já usei durante muitos anos a palavra mental somática. Eu agora estou preferindo colocar, na maioria das coisas, mental somatologia, que fica mais de acordo. Isso é o tesauro da Conscienciologia. Então, o tesauro são aquelas palavras que devem ser mais de uso corrente hoje. São melhores do que as outras. Você entende? Então, esse aqui é. Agora, isso ajuda na Proex, ajuda no trabalho da pessoa, porque ela vai ficar mais atualizada dentro dos nossos conceitos, dentro da orismologia, a terminologia da Conscienciologia. Tá claro? É isso. Agora, gente, alguém fez alguma revisão aqui? De alguma coisa? Hoje? Não? Agora, eu quero dizer o seguinte, domingo, nós temos distorção mnemônica. Agora, para amanhã, nós temos aqui uma eleição que não é para amanhã, né? Mas é para, na verdade, é amanhã, né? Que é sábado. Mas amanhã não tem eleição. Amanhã não tem domingo, Então, hoje nós temos 11 verbetes. Após a votação dos verbetes, esses papéis que vocês receberam, vão ser lidos os nomes e vocês colocam somente um nome no papel, que será a tertúlia de amanhã, tá certo? Após, então, a leitura, nós temos 3 recados. Rosa Nader, Roberto e Eduardo. Podemos? Então, vamos aos verbetes novos para votação. Conjunção autocognitiva. Incivilidade. Dos verbetes antigos, curiosologia, década, localização, operação, prerrogativa, primoponente, o que é para ficar mais para cá? Referência, taxologia da segurança e usabilidade. Podem entregar os verbetes votados para a Liliana e a Cristina e o Loche. Gente, eu queria fazer agora a atualização do nosso projeto de grupos de tertulianos. Para quem não conhece esse projeto, é o seguinte, há um mês atrás, o dinheiro nosso aí para a construção do tertuliário já estava acabando. Então, um grupo de tertulianos resolveu fazer uma listagem onde a ideia era cada tertuliano contribuir com o que ele pudesse contribuir. Se ele pudesse contribuir com R$10, ele contribuiria. Se ele pudesse com R$200, ele contribuiria, ou mais. Tá? E aí, nós começamos uma listagem onde a pessoa coloca o nome dela aqui, o valor que ela vai contribuir por 6 meses, e a forma de pagamento pode ser cheque pré-datado, pode passar um cartão de crédito em 6 vezes lá na recepção, é só chegar lá e falar que é para doação do tertuliário, pode chegar da sua cidade, quem não mora aqui em Foz, depositar no banco e passar um e-mail para nós, dizendo que depositou, e a gente então vai marcar que depositou. Em resumo,
A ideia é participar. A ideia dessa lista é mostrar que muitos, mesmo contribuindo com um pouquinho, a gente consegue bastante coisa. Então, assim, olha, só para vocês terem uma ideia, nós somos hoje 137 pessoas, num total mensal de R$ 4.971, o que vai gerar um recurso no final de 6 meses de R$ 27.126. Tá bom? Pessoal, a gente está aqui para fazer um convite aos professores aí da Conscienciologia, de todas as ICs. No dia 30, 31 e 1º, agora de maio, vai ter um ECP1 de professores aqui em Foz do Iguaçu. Então, todos os professores estão convidados, né? Os professores do curso vão ser a professora Malo e eu. E lembrando dessa ideia da qualificação docente, do aprimoramento do conscienciólogo que nós estávamos conversando, o ECP1 é um curso nesse sentido, de qualificação das abordagens, da prática, da teática da conscienciologia. Principalmente um curso de autodesassédio. Então, importantíssimo para quem está investindo aí todas as fichas na autopesquisa. E é bom lembrar que nós temos também treinandos de ECP1, quem tiver interesse em fazer esse curso, como professor em treinamento de ECP1, nós já estamos recebendo 6 professores nessa condição. Os professores de todas as ICs podem fazer ECP1, desde que tenham recebido uma formação docente na sua IC. Ok? Obrigada. Pessoal, a gente queria convidar vocês a visitar o stand da enciclopédia, dos amigos da enciclopédia, aqui no Congresso, e comunicar a vocês que nós vendemos todos os tomos que tinha disponível na Editares ontem,